Hoje vamos estudar o metabolismo de ferro. Para tanto, teremos que lembrar um pouquinho sobre a eritropoese. A eritropoese é a produção das nossas hemácias. Nós sabemos que um adulto produz aproximadamente 200 bilhões de hemácias por dia e que na medula óssea, 1/3 dos precursores que existem são eritróides. Para que a eritropoese aconteça, essas células, esses precursores eritróides, eles devem ter capacidade proliferativa e devem ser capazes de sintetizar hemoglobina. Para tanto, eles devem possuir receptores para que a sua maturação permita que isso aconteça. Existem vários receptores, 2 são muito importantes, são receptores para a eritropoetina, que é o hormônio produzido pelos rins, que estimula a produção e a diferenciação dos eritroblastos na medula óssea e também receptor para transferrina. Por que isso é importante para a gente? Porque a transferrina é uma proteína que faz o transporte do ferro na circulação, impedindo que essa molécula fique livre, o que causaria problemas de permitindo com que ela se acumule em alguns tecidos. Por outro lado, a glicoforina A é uma proteína de membrana, certo? Que ela é importante, porque graças a ela, a gente tem, então, a manutenção estrutural da nossa hemácia. E aí a gente vai entender um pouquinho como acontece essa modulação de hemácias, né? Então, o que vai acontecer? Temos aqui a medula óssea, né? Nessa medula óssea eu tenho as stem cells, que são os eritroblastos, as células tronco, na verdade hematopoéticas, que podem virar qualquer tipo celular. Aí elas vão ser estimuladas, certo? Pela eritropoetina e também em presença de L3, GM-CSF e ligante KIT, elas se tornam eritroblastos, agora sim, né? Esses eritroblastos vão fazer várias mitoses e vão se diferenciar, gerando reticulócitos. Isso acontece normalmente. Aí, como que acontece essa modulação? Quando a oxigenação tecidual diminui, certo? As células intersticiais renais, que são as produtoras de eritropoetina, elas fazem liberação de eritropoetina, que é um hormônio, vai ser transportado pela circulação até a medula óssea, e na medula óssea ele vai atuar aumentando o número de mitoses e acelerando a maturação. Para quê? Para que haja aumento no número de hemácias na circulação. Quando o número de hemácias aumenta na circulação, ocorre aumento na oxigenação tecidual e isso pode ser sentido, então, pelas células intersticiais renais, que então passam a diminuir a produção de eritropoetina. A gente tem que lembrar, né, também um pouquinho da estrutura da hemoglobina para entender o que acontece nesse metabolismo de ferro. A gente vai lembrar, então, que a hemoglobina, ela é uma proteína formada por 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta e 4 grupos M, sendo que cada grupo M apresenta 2 moléculas de ferro. Então, a gente sabe, né, que algumas estimativas são feitas que um eritrócito, uma hemácia, contenha aproximadamente 270 milhões de moléculas de hemoglobina. Isso mostra para a gente que existe uma necessidade muito grande de ferro no organismo. E aí, a gente precisa entender um pouquinho como funciona esse metabolismo de ferro. Vamos lá. Então, o que acontece? Primeiro, o ferro que nós temos no organismo, ele é
ou absorvido a partir da dieta, ou ele é reaproveitado a partir das próprias hemácias, né? Senescentes, que são as hemácias que foram destruídas. Então, o que nós vemos? Para que esse ferro seja absorvido a partir da dieta, é necessário que ele consiga, então, passar pelos enterócitos. Quem são os enterócitos? São as células epiteliais intestinais. Dentro desses enterócitos, essas moléculas de ferro que foram absorvidas a partir da dieta podem ser usadas pelos próprios enterócitos, podem ser armazenadas como ferritina, ou elas podem ser transportadas pela ferroportina, que ligada à efastina, que precisa de cobre, permite esse transporte, então, dessas moléculas de ferro para a circulação sanguínea. Ao chegar na circulação sanguínea, essas moléculas de ferro não podem ficar livres, então elas se ligam à apotransferrina, que passa a ser uma transferrina transportadora de moléculas de ferro. Ao chegar na medula óssea, o que vai acontecer? Essa transferrina passa para a medula óssea e, graças aos receptores de membrana presentes nos eritroblastos, eles conseguem fazer o intake, ou seja, eles conseguem englobar essa transferrina ligada a moléculas de ferro, e esse ferro então vai poder ser utilizado dentro do eritroblasto para fazer a produção das moléculas de hemoglobina. Como eu disse para vocês, uma outra forma de nós podermos então obter esse ferro é o quê? Vamos ver aqui, ó, é a reciclagem, né, o reaproveitamento do ferro existente dentro das hemácias senescentes. Quem são as hemácias senescentes? São aquelas hemácias que têm lesões na membrana, ou porque sofreram uma lesão física, ou porque já estão chegando ao máximo da sua durabilidade ou viabilidade, que é em torno de 120 dias. Essas hemácias são então fagocitadas dentro dos macrófagos presentes na medula óssea, elas vão ser quebradas e aí nós temos a liberação da molécula de ferro. Esse ferro vai ser ou utilizado pelo próprio macrófago, ou vai ser armazenado como ferritina, ou ele então, através de um transportador que existe no macrófago, que tem ceruloplasmina, o que ele vai fazer? Ele vai então ser liberado para os nossos eritroblastos e progenitores eritroides, para que haja produção de hemoglobina. Agora a gente vai falar da ciência da hemoglobina. Por que a gente tem que falar um pouquinho dessa ciência? Para entender por que o ferro é tão importante. Então vamos lá. Então a gente sabe que a transferrina vai se ligar ao receptor de membrana presente no precursor eritroide, e isso vai sofrer então uma endocitose, sendo que as moléculas de ferro vão ser liberadas dentro do citoplasma do precursor eritroide, enquanto que a transferrina ligada ao seu receptor são exocitadas. Dentro, então, do próprio precursor eritroide, o ferro pode ser armazenado como transferrina, caso haja excesso, ou ele pode ser, então, aproveitado para a produção da hemoglobina. Para que essa produção da hemoglobina aconteça, é necessário, então, que dentro das mitocôndrias ocorra uma reação entre glicina e succinil coenzima A em presença de vitamina B6. Isso vai produzir ácido delta-aminolevulínico, que vai então passar para o citoplasma. No citoplasma do eritroblasto vão acontecer uma série de reações enzimáticas que vão fazer com que esse ácido delta-aminolevulínico se transforme inicialmente em porfobilinogênio, depois em uroporfirinogênio, depois em coproporfirinogênio e posteriormente volte para dentro da mitocôndria,
onde vai se transformar em protoporfirina, que ao ser ligada a moléculas de ferro, vai dar origem ao grupo M. Esse grupo M, então, vai se ligar a aminoácidos de cadeias que vão formar as cadeias alfa e beta, formando a hemoglobina. Então, como eu disse para vocês anteriormente, uma molécula de hemoglobina deve ter 2 cadeias alfas, 2 cadeias beta, certo? 4 moléculas M, sendo que cada molécula M deve ter 2 moléculas de ferro. Para começarmos, o que nós vamos fazer? A gente vai lembrar como que acontece, qual é o mecanismo de metabolismo da bilirrubina, tá? Então, para começar, a gente tem aqui um esquema com números, né? Nós vamos seguir os números para então a gente entender o que está acontecendo. Então, no número 1, a gente percebe, então, que as hemácias senescentes, ou seja, que estão fora do período, já estão começando a sofrer lesões de membrana, elas vão ser, então, fagocitadas por macrófagos presentes no baço, no fígado e na medula óssea. Dentro desses macrófagos, a gente vê, então, no número 2, vai acontecer a quebra das hemácias e a degradação da hemoglobina. A degradação da hemoglobina vai gerar a globina, que é quebrada em aminoácidos, e o grupo M. No número 3, os aminoácidos que são produzidos pela quebra da globina são reutilizados para a síntese de proteínas, enquanto nós vemos que no número 4, então, esse grupo M ele vai ser quebrado e aí a gente vai ver esse ferro sendo transportado, ligado à transferrina, para o fígado. No número 6, a gente vê que o ferro, na hora que chega no fígado, ele vai ser armazenado na forma de ferritina e quando houver necessidade, ele vai se ligar novamente à transferrina e no 7 a gente vê esse ferro sendo transportado até a medula óssea, ligado à transferrina, né? Onde ele vai ser utilizado para a produção das hemácias através da eritropoese. Isso acontece, então, na medula óssea, em presença, claro, além de ferro, de globinas e vitamina B12. Essas hemácias são produzidas, elas vão ficar na circulação por mais ou menos, isso a gente vê no número 8, né? 120 dias, e aí vão ser metabolizadas. E aí a gente volta para o número 9. O grupo M, ao ser metabolizado, ele gera inicialmente biliverdina. Essa biliverdina, então, vai ser quebrada em bilirrubina. A bilirrubina, ela vai ser transportada pela circulação até o fígado, onde ela vai ser metabolizada, certo? E aí, através da bile, a gente vê aqui no número 11, que ela vai ser transportada até o intestino delgado, onde bactérias da microbiota intestinal vão transformar essa bilirrubina em urobilinogênio, como a gente vê no número 12. Esse urobilinogênio pode ser, então, transportado pela circulação, no fígado é transformado em urobilina e vai ser eliminado na urina. A gente vê isso no número 13. E no 14 a gente percebe o seguinte, o urobilinogênio também pode chegar ao intestino grosso, onde vai ser metabolizado, continuar a metabolização, transformada em estercobilina ou coprobilina, e vai ser eliminado nas fezes, dando a cor característica das fezes. Então, o que a gente percebe? Que a etapa de conjugação hepática da bilirrubina é extremamente importante para que nós tenhamos, então, a excreção correta dos metabólitos de bilirrubina. A gente vai lembrar que para que isso aconteça, a gente tem que ter uma conjugação hepática. Quando eu penso na conjugação hepática acontecendo, a gente vai lembrar que a bilirrubina conjugada, a gente chama de bilirrubina direta, e a bilirrubina não conjugada, que está livre, nós chamamos de bilirrubina indireta.
Agora que a gente já lembrou, né, toda a parte do metabolismo inicial, né, de produção e depois reciclagem dessas hemácias, vamos ver então quais são os exames necessários para estudar então esse metabolismo de ferro. A gente vai começar com a dosagem de ferro, né? Lembrando que o ferro reduzido é absorvido na parte superior do duodeno e do jejum, e essa absorção vai ser relacionada ao pH gástrico, certo? E à dieta do indivíduo. Esse ferro vai ser ligado à transferrina plasmática para ser transportado, para que não se acumule em determinados órgãos causando doença. E aí a gente vai ver que a diminuição da concentração de ferro causa uma deficiência de ferro, e essa deficiência pode ter várias causas. A gente começa então com aumento de necessidade. Com aumento de necessidade ou aumento de utilização, a gente vai pensar em gravidez, lactação e crescimento. Por isso que a mulher gestante e depois, né, que é lactante, a que está amamentando, ela deve continuar a fazer suplementação com ferro. O período, inclusive, dura até ela parar de amamentar. Por que isso acontece? Porque esse ferro vai acabar sendo deslocado, né, para o feto ou embrião durante a gestação, ou acaba sendo excretado no leite. Além disso, quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa naquela fase de desenvolvimento que vai mais ou menos até uns 10 anos de idade, onde a criança acaba apresentando uma anemia constitutiva. Geralmente, a pior fase é entre os 5 e os 8 anos de idade, mas até os 10, devido ao crescimento rápido, as crianças podem apresentar, então, uma deficiência de ferro. Além disso, a gente vê diminuição de ingestão. Quando a gente pensa em diminuição de ingestão, a gente pensa em dieta pobre em proteína animal, certo? Principalmente carne vermelha. Isso faz com que haja uma diminuição na disponibilidade de ferro. Pode também acontecer diminuição de absorção devido a cirurgias ou patologias. Então, existem hoje em dia algumas cirurgias de redução de estômago e também existe uma cirurgia específica bariátrica que chama bypass, em que além de modificar, na verdade, a estrutura do estômago, você perde a primeira parte de absorção do intestino delgado. E isso faz com que você tenha uma diminuição na absorção de uma série de vitaminas e sais minerais, entre eles o ferro, certo? Além disso, existem patologias inflamatórias crônicas, por exemplo, que vão fazer com que haja uma diminuição dessa absorção. A gente pode pensar em doença de Crohn, a gente pode pensar em diverticulite, certo? São doenças em que o paciente tem uma diarreia constante, e isso vai dificultar não só a absorção de ferro, mas de todas os outros sais minerais e vitaminas, certo? Além disso, a gente pensa em perda excessiva devido a hemorragias intestinais. Além da diminuição de ferro, a gente também pode ter problemas com acúmulo de ferro. Esse acúmulo de ferro vai acontecer em algumas condições, então a gente vai pensar após terapia com ferro. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma anemia ferropriva, faz suplementação com ferro, ela vai ter, durante um período após a suplementação, um aumento considerável do ferro circulante. Além disso, a gente pode pensar em anemias hemolíticas. No caso da anemia hemolítica, o que acontece? A hemólise, a destruição das hemácias, faz com que haja a liberação, né, do grupo M, consequentemente a degradação com liberação de ferro que acaba se acumulando na circulação. A gente pensa também em hepatite aguda e necrose hepática aguda, que são relacionadas ao aumento de ferro, por quê? Porque se eu não tiver o fígado funcionando corretamente, eu não tenho produção de transferrina, e se a transferrina não estiver presente, o que acaba acontecendo? Eu tenho um acúmulo de ferro na circulação, ferro livre, certo?
Existe também a possibilidade do meu paciente apresentar hemosiderose. Essa hemosiderose, ela é, na verdade, um acúmulo de ferro que pode acontecer principalmente nos rins e nos pulmões, certo? Isso acontece por quê? Porque está tendo muita hemólise. E o que ela vai causar, né? Ela vai causar problemas dentro desse órgão, como, por exemplo, respostas inflamatórias intensas, que vão danificar mais ainda esses órgãos. Além da hemosiderose, a gente também tem que pensar na hemocromatose. A hemocromatose é uma sobrecarga de ferro, tá? Geralmente hereditária. Esse ferro vai, então, causar vários problemas em vários órgãos diferentes. Apesar disso, essa doença é rara, tá? E o paciente tem que fazer um acompanhamento severo para fazer o tratamento. Tudo bem? Uma observação importante que a gente tem que fazer. A concentração de ferro apresenta variação circadiana. O que significa isso? Que eu só posso fazer a coleta no período da manhã, preferencialmente até as 9 horas da manhã, porque depois disso a concentração cai até 30% e eu posso então dizer que meu paciente tem uma deficiência de ferro, coisa que não é verdade. Vamos falar agora da ferritina. Essa ferritina é uma proteína de reserva do ferro, certo? Ela é considerada um marcador precoce de anemia. E o que a gente vê nessa interpretação clínica? O que nós podemos dizer? Quando ocorre diminuição de ferritina, o paciente pode estar apresentando determinados tipos de infecções, tá? Traumatismos e inflamações agudas. Além disso, esse paciente pode estar começando a apresentar o quê? Uma anemia ferropriva, certo? Por outro lado, quando eu tenho aumento de concentração de ferritina, isso vai acontecer quando eu tenho excesso de ferro no organismo, após transfusões de sangue repetitivas. Alguns tipos de linfomas e carcinomas também fazem com que haja aumento de ferritina. Nós pensamos em alguns casos de lesões hepáticas, onde há liberação de altas concentrações de ferro, anemias hemolíticas, porque afinal de contas o ferro é liberado, ele tem que ser armazenado de alguma forma, e também anemias megaloblásticas. Lembrando, né, que no caso da anemia megaloblástica, eu não consigo fazer o aproveitamento correto do ferro para a produção do grupo M devido à deficiência de vitaminas. Principalmente vitamina B12, tá? E a gente pensa também em ácido fólico. A dosagem de transferrina ou siderofilina, que é outro nome que ela pode receber, é importante para quê? Para nós sabermos a chance que esse paciente tem de apresentar algum tipo de intoxicação ou doença causada por acúmulo de ferro. Por esse motivo, né, temos que saber quanto tem de transferrina e nós temos que lembrar o seguinte: a transferrina é uma proteína hepática, certo? Ela transporta as moléculas de ferro, mas ela é produzida pelo fígado. Então, o que vai acontecer? Para que ela serve? Ela controla o ferro livre, ela diminui a perda urinária e impede com que hajam esses efeitos tóxicos. Por esse motivo, nós temos que saber exatamente quando nós temos de transferrina. O que a gente sabe a respeito? A diminuição da concentração de transferrina é relacionada a doenças hepáticas, certo? O fígado para de funcionar, você tem uma diminuição da produção dessa transferrina. Algumas enteropatias, síndrome nefrótica, desnutrição, inflamação e alguns tipos de tumores. Todas essas doenças vão levar à diminuição de transferrina. E essa diminuição de transferrina acaba gerando o quê? O acúmulo de ferro na circulação. Além disso, pode acontecer aumento de transferrina, certo? Na hepatite aguda, por quê? Porque toda a transferrina produzida que está dentro dos hepatócitos é liberada ao mesmo tempo. Isso também acontece na gravidez.
o aumento de transferrina durante a gravidez é extremamente importante para impedir que haja a deposição de moléculas de ferro nos órgãos fetais. E também mulheres que fazem uso de estrógenos também têm um aumento na concentração de transferrina. E aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos falar agora da capacidade total de ligação de ferro, que também pode ser conhecida como TBIC. Então, é uma medida que é realizada em conjunto com a concentração de ferro, e ela serve para quê? Ela vai avaliar a quantidade de ferro que ainda pode se ligar à transferrina. Ela é medida em porcentagem. Então, o que acaba acontecendo? Se a concentração de transferrina for normal, certo? A gente vê o seguinte, ocorre aumento na capacidade total de ligação de ferro quando a concentração de ferro é baixa e ocorre diminuição na capacidade total de ligação de ferro quando a concentração de ferro está alta. Atenção, né? Para a gente saber como está a capacidade total de ligação de ferro, eu preciso também fazer a quantificação da transferrina, certo? Porque se a transferrina estiver alterada, claro que a capacidade total também vai ser alterada. Além da capacidade total de ligação de ferro, a gente também tem a saturação de transferrina. Ela depende da concentração, da capacidade total de ligação de ferro ou TBIC, certo? E ela avalia quantos LOC ou loss, quanto está ocupada a transferrina, certo? Quanto já tem de moléculas de ferro ligadas à transferrina. Então, a saturação da transferrina é também medida em porcentagem e ela pode ser calculada da seguinte maneira, né? A concentração de ferro vezes 100 dividido pela capacidade total de ligação de ferro. E aí, o que a gente vê? De novo, em condições em que a transferrina é normal, eu tenho alta concentração de saturação, porcentagem de saturação, quando eu tenho alta concentração de ferro. E baixa porcentagem de saturação, quando eu tenho baixa porcentagem de ferro. Uma outra coisa que é importante para a gente, de uma forma indireta, né, para acabar avaliando o que está acontecendo com esse ferro em algumas condições, é a eletroforese de hemoglobina. Por que isso acontece? A gente tem que lembrar que alterações na hemoglobina fazem com que as hemácias possam sofrer hemólise com facilidade e com essa hemólise facilitada, você vai ter acúmulo de ferro na circulação e, consequentemente, nos órgãos. Por esse motivo, que a eletroforese de hemoglobina acaba sendo realizada também em casos de alterações de concentração de ferro, certo? E aí a gente vê, eu coloquei aqui para vocês verem. A gente vê hemoglobina, né? O normal seria essa aqui, a A, que é a 1 e a 2, basicamente, um pouquinho da fetal, quase nada. A gente vê aqui quem é A+, AC, ACG, hemoglobina S com C, S com fetal, SS, esse aqui seria o paciente com anemia falciforme, e aqui A com S, tá? Então, todas essas alterações, o normal seria aqui o primeiro que a gente está vendo. Todos os outros são pacientes com hemoglobinas alteradas, que podem levar a alteração na concentração plasmática de ferro. E aí, para terminarmos, o que vocês vão fazer? Vocês, após assistir a aula, aqui nós temos 4 condições clínicas diferentes, são 4 pacientes, certo? E aqui a gente vê concentração de ferro, de ferritina, transferrina, capacidade total de ligação de ferro e porcentagem de saturação de transferrina, certo? Resultado desses exames para esses 4 pacientes. E eu quero que vocês façam o seguinte, vocês assistam a aula e tentem descobrir para mim o que cada um desses 4 pacientes tem. Nós vamos discutir isso na nossa aula ao vivo no Zoom, tá bom? E aí, gente, isso aqui vai ser o caso clínico de vocês de bioquímica.
tá bom? É isso aqui que vocês vão responder, o que cada um desses pacientes tem. Eu vou colocar um campo para vocês lá dentro do Classroom para vocês postarem a resposta de vocês. A gente conversa melhor na nossa aula ao vivo, ok? Espero vocês lá.